A cidade desperta sob um céu plúmbeo, que parece pressagiar tempestades não apenas climáticas, mas emocionais. Em diferentes pontos dessa metrópole que guarda segredos mortais, vidas estão prestes a colidir de maneiras irreversíveis. Jorginho não dormiu a noite inteira. Depois da conversa devastadora com Lucinda, depois de descobrir que Nina é sua sobrinha, que sua irmã foi assassinada, que tudo em sua vida foi construído sobre mentiras cuidadosamente elaboradas, ele passou horas andando pelas ruas escuras, tentando processar informações que destroçaram sua percepção de realidade. Agora, nas primeiras horas da manhã, ele está dirigindo em direção ao encontro que marcou com Betânia, a única pessoa que ele acredita poder ter informações adicionais sobre o passado de sua irmã, sobre os eventos que levaram ao assassinato, sobre as pessoas envolvidas na conspiração. Betânia sempre foi uma figura periférica na vida de Jorginho, uma prima distante que aparecia em reuniões familiares ocasionais, sempre quieta, sempre observando mais do que participando. Mas Lucinda havia mencionado que Betânia sabia coisas, que ela estava presente em momentos cruciais, que ela testemunhou conversas que nunca deveriam ter acontecido. Jorginho marcou o encontro em um café discreto na Zona Sul, longe de olhos curiosos, longe de pessoas que poderiam reportar seus movimentos para Carminha ou para qualquer um dos outros jogadores nesse jogo mortal. Ele chega 15 minutos adiantado, pede um café que não tem intenção de beber e se senta em uma mesa no canto, de onde pode ver a porta de entrada e todas as janelas. Velhos hábitos de uma vida vivida sempre olhando por sobre o ombro, nunca desaparecem completamente. Betânia chega pontualmente. Ela é uma mulher de 40 e poucos anos, magra demais, com olhos que carregam o peso de testemunhar coisas que preferia não ter visto. Ela olha ao redor nervosamente antes de se sentar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto coloca a bolsa no colo como se fosse um escudo. Jorginho, ela diz em voz baixa, você não deveria ter me procurado. Não é seguro para nenhum de nós dois. Jorginho se inclina para a frente, sua voz urgente mas controlada. Betânia, eu preciso saber o que aconteceu com minha irmã. Lucinda me contou parte da história, mas eu sei que você estava lá. Você viu coisas. Por favor, eu imploro, me conte o que você sabe. Betânia fecha os olhos, e quando os abre novamente, há lágrimas ali. Eu deveria ter falado há 20 anos. Eu deveria ter ido à polícia, deveria ter exposto todos eles, mas eu tinha medo. Eu ainda tenho medo. Ela olha ao redor novamente, como se esperasse ver alguém observando, e então continua. Sua irmã, Júlia, ela era corajosa demais, para o próprio bem, quando ela descobriu que estava grávida do André Vasconcelos. Ela realmente acreditou que ele deixaria a esposa, assumiria a paternidade, construiria uma vida com ela. Ela era tão ingênua, mas então ela começou a notar coisas, inconsistências nas histórias dele, reuniões secretas, dinheiro que aparecia sem explicação. Ela começou a investigar por conta própria. Que ela descobriu. Jorginho pergunta, embora parte dele já saiba que a resposta vai ser devastadora. Betânia toma um gole de água, tentando acalmar a voz trêmula. Ela descobriu que André era parte de um esquema massivo de corrupção. Ele estava desviando verbas de programas sociais, lavando dinheiro através de organizações não governamentais fantasmas, recebendo propinas de empreiteiras em troca de contratos superfaturados, e pior, ela descobriu que ele tinha conexões diretas com o crime organizado, que estava usando essas conexões para eliminar rivais políticos, intimidar jornalistas investigativos, fazer desaparecer qualquer um que se tornasse uma ameaça. Jorginho sente náusea. Esse homem, esse monstro, é o pai de Nina. E ela confrontou ele com isso? Betânia acena afirmativamente. Eu estava lá quando ela fez isso. Foi na casa dele, em uma festa que ele deu para arrecadar fundos para a campanha. Júlia apareceu sem ser convidada, grávida de 7 meses, e exigiu falar com ele em particular. Eu a segui porque estava preocupada. Fiquei do lado de fora da biblioteca onde eles conversaram. Eu ouvi tudo. Ela faz uma pausa, limpando as lágrimas que escorrem livremente agora. Júlia disse que ia expor tudo se ele não assumisse a filha. Ela tinha documentos, gravações, provas de tudo. Andrei Rudella. Ele disse que ela era uma garota estúpida, que não entendia como o mundo real funcionava, que se ela tentasse expô-lo, ela não viveria tempo suficiente para ver as consequências. Júlia não se intimidou. Ela disse que já tinha deixado cópias das provas com pessoas de confiança, que se algo acontecesse com ela, tudo viria à tona de qualquer jeito. Mas não veio, Jorginho diz amargamente. Nada veio à tona. Betânia balança a cabeça, porque André era mais inteligente do que Júlia imaginava. Ele descobriu quem eram essas pessoas de confiança. Ele as ameaçou, comprou algumas, eliminou outras. E então, 2 semanas depois daquela conversa, Júlia foi morta. Fizeram parecer um assalto aleatório, um tiroteio em um semáforo. Mas eu sei que
Foi execução. Eu sei, porque eu vi o homem que atirou nela. Ele estava na festa naquela noite, conversando com André, rindo como se fossem velhos amigos. A revelação atinge Jorginho como um soco. Ele tinha suspeitado, claro, mas ouvir a confirmação de uma testemunha ocular é diferente. Por que você nunca contou isso pra ninguém? Ele pergunta, e há acusação em sua voz. Betânia se encolhe, porque eu estava apavorada. Porque 2 dias depois do funeral de Júlia, eu recebi uma visita. Um homem muito educado, muito bem vestido, que sabia tudo sobre mim. Sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, o nome dos meus filhos, a escola que eles frequentavam. Ele me disse que seria uma pena se algo acontecesse com minha família, que acidentes acontecem o tempo todo, que mães às vezes perdem seus filhos das maneiras mais trágicas. Ele me deu dinheiro, muito dinheiro, e me disse para esquecer tudo o que eu tinha visto e ouvido. E eu, Deus me perdoe, eu aceitei. Eu peguei o dinheiro e me mudei para longe, e tentei esquecer. Jorginho quer julgar lá, quer ficar furioso com sua covardia, mas ele entende. Em uma situação similar, com sua vida e a vida de seus filhos na linha, o que ele teria feito? E Nina, ele pergunta. O que aconteceu com o bebê? Betânia suspira profundamente. Eles fizeram uma cesárea de emergência depois que Júlia morreu. A bebê sobreviveu milagrosamente. André queria eliminar a criança também, livrar-se de qualquer evidência de sua conexão com Júlia. Mas algumas pessoas na organização dele argumentaram que matar um bebê indefeso poderia trazer atenção indesejada, que poderia haver registros hospitalares, perguntas demais. Então eles decidiram fazer a criança desaparecer de uma maneira diferente? Como? Jorginho pressiona, embora ele já saiba parte da resposta. Eles deram a bebê para uma família de confiança, pessoas que deviam favores a André, que não fariam perguntas. Essa família manteve Nina por alguns anos, mas a menina começou a dar problemas. Ela tinha pesadelos, fazia perguntas sobre sua mãe biológica, tinha uma inquietação que eles não conseguiam controlar. Eventualmente, eles decidiram que não queriam mais lidar com ela. Foi quando Carminha entrou na história. O nome faz Jorginho se tensionar. Como Carminha se envolveu nisso? Betânia olha diretamente nos olhos de Jorginho. Carminha trabalha para eles há décadas. Ela é uma operadora, alguém que resolve problemas discretamente. Quando a família não quis mais Nina, quando a menina estava se tornando um risco potencial, Carminha foi contratada para assumir o controle da situação. Ela manteve Nina isolada, manipulada, dependente emocionalmente. Ela se certificou de que Nina nunca fizesse as perguntas certas, nunca procurasse por suas verdadeiras origens. E por anos, funcionou perfeitamente. Jorginho processa essa informação, conectando-a com o que Lucinda havia contado, com o que ele observou sobre o relacionamento entre Carminha e Nina. Mas agora não está funcionando mais, tá? Por isso Carminha está nervosa, por isso ela está cometendo erros. Exatamente. Betânia confirma. Nina está crescendo, amadurecendo, começando a questionar sua realidade. E pior, outras pessoas estão começando a fazer perguntas também. Pessoas como você. E quando você começou a investigar, quando ficou claro que você estava conectando pontos, Carminha entrou em pânico. Ela reportou para André, e agora ele está considerando soluções permanentes. O sangue de Jorginho gela. Soluções permanentes, significando: Betânia não precisa responder verbalmente. A resposta está clara em seus olhos. Eles vão matar Nina, Jorginho diz. E não é uma pergunta. Eles vão eliminar minha sobrinha assim como eliminaram minha irmã. Antes que Betânia possa responder, ela olha por sobre o ombro de Jorginho e empalidece completamente. Jorginho se vira e sente seu estômago afundar. Do outro lado da rua, parcialmente escondida atrás de um carro estacionado, mas claramente visível para qualquer um que estivesse procurando, está Carminha. Ela não está fazendo esforço para se esconder completamente, como se quisesse que eles soubessem que estava observando. Seus olhos encontram os de Jorginho, e mesmo à distância, ele pode ver o aviso ali. Eu estou vendo vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, e haverá consequências. Eu preciso ir, Betânia diz urgentemente, já se levantando da cadeira. Eu não deveria ter vindo. Eu não deveria ter falado com você. Se ela me viu... Jorginho pega o braço de Betânia. Espera. Você precisa me contar mais. Preciso saber como proteger Nina, como expor esses monstros. Mas Betânia está apavorada demais para ser razoável. Ela puxa o braço, pegando sua bolsa. Eu já disse demais. Eu já coloquei minha vida em risco novamente. Por favor, não me procure mais. Ela praticamente corre para a porta do café, olhando para trás apenas uma vez antes de desaparecer na multidão da manhã. Jorginho se levanta também, sua intenção inicial sendo confrontar Carminha, exigir explicações, deixar claro que ele sabe de tudo. Mas quando olha novamente para onde ela estava, Carminha já desapareceu. Ele sai do café
procurando por ela nas ruas movimentadas, mas ela evaporou como fumaça. É só então que Jorginho percebe que foi um erro marcar esse encontro tão abertamente, que ele subestimou a extensão da vigilância que Carminha mantém sobre qualquer um que possa ser uma ameaça. Ele precisa ser mais cuidadoso, mais estratégico. Mas ao mesmo tempo, o tempo está se esgotando. Se André Vasconcelos realmente está considerando eliminar Nina, então cada minuto conta. Jorginho decide que precisa falar com Nina diretamente. Precisa ver selado o perigo. Precisa convencê-la a confiar nele e deixar Carminha. Mas para fazer isso, ele precisa de privacidade. Precisa de um momento em que Carminha não esteja monitorando cada movimento. Ele pega seu telefone e liga para um contato. Alguém que lhe deve favores. Alguém que pode fornecer informações sobre os movimentos de Carminha. Enquanto espera a ligação ser atendida, ele não percebe que um carro escuro estacionado na esquina, alguém está fotografando cada movimento dele, documentando cada ligação, cada gesto. A rede está se fechando ao redor de todos eles e ninguém está seguro. Do outro lado da cidade, em uma mansão luxuosa que contrasta brutalmente com o estado emocional de seus ocupantes, Verônica está de pé na entrada da casa, segurando a porta aberta enquanto aponta para a rua. Seu rosto está rígido de fúria contida, mas há também dor em seus olhos. A dor de uma mulher traída, humilhada, desrespeitada. Cadinho está em frente a ela, malas aos seus pés, tentando encontrar palavras que possam salvar a situação, mas sabendo no fundo que não há nada que ele possa dizer que vá mudar o que está acontecendo. Verônica, por favor. Ele tenta novamente, sua voz carregada de desespero. Deixa eu explicar. Deixa eu pelo menos te contar a minha versão. Mas Verônica não está interessada em versões. Ela descobriu sobre o caso de Cadinho com Alexia da pior maneira possível. Através de fotos enviadas anonimamente para seu e-mail, fotos explícitas que não deixavam dúvidas sobre a natureza do relacionamento. E quando ela confrontou Cadinho na noite anterior, ele não negou. Ele não podia negar, diante de evidências tão claras. Ele tentou minimizar. Disse que foi um erro, que não significou nada, que Alexia não era ninguém importante. E foi essa última parte que realmente enfureceu Verônica. Não era ninguém importante? Então por que ele arriscou 15 anos de casamento, uma família, a vida que construíram juntos, por alguém que não era ninguém importante? Eu não quero ouvir suas explicações, Verônica diz. E sua voz está surpreendentemente calma, o que é de alguma forma mais assustador do que se ela estivesse gritando. Eu não quero ouvir suas desculpas, suas racionalizações, suas promessas vazias de que vai mudar. Eu já ouvi tudo isso antes. Cadinho, você se lembra? Há 3 anos, quando eu descobri sobre aquela garçonete, você prometeu que nunca mais ia acontecer, que você tinha aprendido sua lição, que eu era a única mulher importante na sua vida. Ela ri, mas é uma risada amarga, sem humor. E eu acreditei em você. Eu fui estúpida o suficiente para acreditar que você mudaria. Mas pessoas como você não mudam, Cadinho. Vocês apenas ficam melhores em mentir. Cadinho sente lágrimas queimando seus olhos. Ele ama Verônica. Ou pelo menos ele acha que ama. É tão difícil distinguir amor de hábito, de conforto, de dependência. Eu cometi um erro, ele diz. E sua voz quebra. Eu sei que cometi um erro terrível, mas eu ainda te amo. Os meninos precisam do pai deles. Você não pode destruir nossa família por causa de um momento de fraqueza. Verônica dá um passo em sua direção, e por um momento Cadinho pensa que ela vai ceder, que ela vai abrocolô e dizer que podem superar isso juntos. Mas em vez disso, ela o esbofeteia, forte o suficiente para virar seu rosto e deixar uma marca vermelha brilhante em sua bochecha. Eu não estou destruindo nossa família, ela diz, sua voz tremendo de emoção. Você destruiu nossa família. Você fez essa escolha quando decidiu meter em outra mulher. Você fez essa escolha quando decidiu que seu prazer momentâneo era mais importante do que os votos que você fez para mim, do que o respeito que você devia aos seus filhos. Ela aponta para a rua novamente. Agora pega suas coisas e sai da minha casa. E meu advogado vai entrar em contato com você sobre os procedimentos de divórcio. Cadinho quer protestar, queer implore, quer cair de joelhos e prometer qualquer coisa. Mas ele vê a determinação no rosto de Verônica, vê que ela já tomou sua decisão e que nada que ele diga vai mudar isso. Ele pega suas malas, cada movimento pesado de derrota e arrependimento. Quando passa por Verônica na porta, ele tenta uma última vez. Os meninos, ele começa. Ela o interrompe. Os meninos vão estar bem, eles vão aprender que mulheres merecem respeito, que traição tem consequências, que algumas coisas não podem ser perdoadas. Talvez você devesse aprender essas lições também. Cadinho sai para a rua, e a porta fecha atrás dele, com uma finalidade que ressoa em sua alma. Ele fica parado lá por um momento, malas aos seus pés, sem saber para onde ir,
sem saber o que fazer. Sua vida, tão cuidadosamente construída, tão confortável, acabou de desmoronar ao seu redor. E a parte mais assustadora é que ele sabe que Verônica tem razão. Ele destruiu tudo. Ele escolheu momentos de prazer físico sobre anos de parceria, família, amor, e agora ele está pagando o preço. Ele pega seu telefone e faz a única ligação que faz sentido neste momento. Alexia atende no terceiro toque, sua voz sonolenta. Cadinho, são 8 da manhã. O que aconteceu? Cadinho tenta manter a voz firme. Verônica me expulsou de casa. Eu preciso de um lugar para ficar por alguns dias. Há uma pausa do outro lado da linha. E Cadinho pode imaginar Alexia processando essa informação, calculando o que isso significa para ela, para o relacionamento deles. Finalmente, ela fala: você pode vir pra cá. Mas Cadinho, nós precisamos conversar sobre o que isso significa. Sobre o que nós somos, o que eles são. Cadinho nem tem certeza de como responder a isso. O que eles são, além de dois adultos que se encontravam regularmente, para sexo sem compromisso? Ele nunca pensou além disso, nunca considerou realmente deixar Verônica por Alexia, nunca imaginou um futuro onde eles fossem mais do que um segredo sórdido. Mas agora, sem casa, sem família, Alexia é tudo que ele tem. Nós conversamos quando eu chegar, ele diz, e desliga antes que ela possa responder. Ele chama um Uber, e enquanto espera o carro chegar, ele olha para trás para a casa que foi seu lar por 15 anos. As cortinas do quarto dos meninos se movem ligeiramente, e ele sabe que eles estão observando, testemunhando a saída do pai. A culpa que ele sente nesse momento é quase insuportável. Quando o Uber finalmente chega, Cadinho coloca suas malas no porta-malas e entra no banco de trás. O motorista tenta fazer conversa fiada, mas Cadinho o ignora, perdido em seus próprios pensamentos. Como ele chegou a este ponto? Quando exatamente sua vida saiu dos trilhos? Foi com Alexia? Foi com a garçonete antes dela? Ou foi muito antes, quando ele parou de ver Verônica como uma pessoa e começou a ver ela apenas como parte da mobília, como algo gorântido, como algo que estaria sempre ali, independente de como ele se comportasse? O apartamento de Alexia fica em um prédio moderno no centro da cidade. Ela está esperando na porta quando ele chega, vestindo um roupão de seda que deixa pouco à imaginação. Em qualquer outro momento, Cadinho teria achado isso atraente, sedutor. Mas agora, ele apenas sente cansaço. Alexia o abraça e ele se deixa ser abraçado, mas não retribui o gesto. Eles entram no apartamento e Cadinho deixa suas malas cair no chão da sala. Alexia fecha a porta e se vira para encará-lo. Então ela diz, cruzando os braços, você realmente está aqui. Eu meio que não achei que você teria coragem de deixar sua esposa. Eu não deixei, Cadinho corrige. Ela me expulsou. Há uma diferença. Alexia ergue uma sobrancelha. Há mesmo, porque do meu ponto de vista, o resultado é o mesmo. Vocaê está aqui, não está com ela. Ela se aproxima, colocando as mãos no peito dele. E agora que você está aqui, nós podemos finalmente ter o que sempre quisemos. Nós não precisamos mais nos esconder. Não precisamos mais nos encontrar em hotéis baratos. Não precisamos mais mentir. Cadinho se afasta, indo até a janela e olhando para a cidade lá embaixo. Alexia, nós precisamos ser realistas. Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu tô aqui porque não tenho outro lugar para ir. A expressão de Alexia endurece. O que você tá dizendo? Cadinho se vira para encará-la. Eu tô dizendo que nós nunca falamos sobre ter um relacionamento real. Nós nunca discutimos morar juntos, construir uma vida juntos. Nós tivemos um caso, Alexia. Um caso que agora custou meu casamento, minha família, minha casa. Eu não sei se isso ele gesticula entre eles é suficiente para substituir tudo o que eu perdi. Alexia fica em silêncio por um longo momento. E Cadinho pode ver as emoções passando por seu rosto. Choque, raiva, mágoa e, finalmente, uma espécie de resignação. Você é um covarde, ela diz finalmente. Você foi covarde demais para ser fiel à sua esposa, e agora você é covarde demais para assumir as consequências de suas ações. Você quer ficar aqui? Bem, você pode ficar, mas não porque nós temos algo especial, não porque eu significo algo para você. Você fica porque você literalmente não tem outro lugar para ir. Ela pega uma chave de um gancho na parede e joga para ele. A chave reserva. Você pode usar o quarto de hóspedes. E Cadinho, não me procure para conforto, não me procure para sexo, não me procure para nada além de uma locatária temporária, porque eu não sou sua mulher e claramente eu nunca vou ser. Com isso, Alexia vai para seu quarto e fecha a porta, deixando Cadinho sozinho na sala. Ele olha para a chave em sua mão
e a realidade de sua situação finalmente afunda completamente. Ele não tem esposa, não tem família, não tem casa, e agora tá claro que ele também não tem Alexia, não da maneira que ele talvez pensasse que teria. Ele é um homem sozinho, isolado pelas consequências de suas próprias escolhas. E o pior é que ele não pode culpar ninguém, além de si mesmo. Enquanto Cadinho confronta a devastação de sua vida pessoal, em outra parte da cidade, Tufão está experimentando um raro momento de felicidade genuína. Tufão é um homem simples, um lutador aposentado que passou a vida inteira sendo subestimado, ridicularizado, tratado como se fosse estúpido só porque ele prefere resolver problemas com ações em vez de palavras. Mas Nina o vê de maneira diferente. Quando ela fala com ele, há respeito genuíno em sua voz, admiração real em seus olhos. E hoje, quando eles se encontraram casualmente na academia onde Tufão ainda treina ocasionalmente, Nina passou 15 minutos elogiando-o, falando sobre como ela admira sua força, não apenas física, mas de caráter, como ela acha incrível que ele tenha superado tantas adversidades na vida e ainda mantido sua integridade. Tufão não está acostumado com esse tipo de atenção positiva. A maioria das pessoas ou o teme ou o ridiculariza. Ninguém realmente o vê como uma pessoa completa, complexa, com sentimentos e pensamentos profundos. Mas Nina é diferente. Há algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ressoa com a vulnerabilidade escondida do próprio Tufão. Uma compreensão de que ambos são, de maneiras diferentes, prisioneiros de percepções que outros têm sobre eles. Você é realmente incrível, Nina havia dito, sorrindo de uma maneira que iluminou seu rosto inteiro. Eu gostaria de ser forte como você. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você não deixa nada te derrubar. Tufão não soube o que dizer naquele momento. Ele queria dizer que ele não é tão forte quanto ela pensa, que ele tem seus próprios medos e inseguranças, que há noites em que ele fica acordado se perguntando se sua vida tem algum significado real, mas em vez disso ele apenas sorriu e disse: "Você é mais forte do que pensa. Eu vejo isso em você." E o jeito que os olhos de Nina se encheram de lágrimas momentaneamente antes que elas piscasse para longe. O jeito que ela tocou brevemente o braço dele em agradecimento. Isso fez Tufão sentir algo que ele raramente sente. Orgulho, não de suas conquistas físicas, mas de sua capacidade de conectar com outro ser humano de maneira significativa. Agora, horas depois daquele encontro, Tufão está em casa, relembrando a conversa, sentindo-se mais leve do que se sentiu em meses. Sua esposa nota a mudança em seu humor. "Você está sorrindo", ela comenta. O que aconteceu? Tufão recita, não querendo soar bobo, mas eventualmente compartilha. "Eu encontrei Nina hoje. Ela disse umas coisas legais sobre mim, me fez sentir valorizado, sabe?" Sua esposa sorri, mas há um toque de preocupação em seus olhos. "Só toma cuidado, amor. Nina é uma boa moça, mas ela está envolvida com gente perigosa. Não se aproxime demais dessa situação." O aviso é bem intencionado, mas também aguça a preocupação de Tufão. Ele sabe sobre Carminha, sabe que há algo profundamente errado no relacionamento entre Nina e essa mulher. E agora, depois de sentir uma conexão genuína com Nina, depois de ver a vulnerabilidade dela, Tufão se sente compelido a ajudar de alguma forma. Mas como? Ele não é um homem de planos complexos, não é bom em manipulação ou estratégia, ele resolve problemas de maneira direta, muitas vezes física, mas esse problema requer mais nuance, mais cuidado. E Tufão não tem certeza se ele está equipado para oferecer o tipo de ajuda que Nina realmente precisa. Enquanto isso, em um apartamento pequeno e mal mobiliado do outro lado da cidade, Muricy está sentada no sofá, olhando fixamente para a tela do celular. Adalto não responde suas mensagens há 2 dias. Isso não é completamente incomum. Ele frequentemente desaparece por períodos curtos, envolvido em negócios questionáveis que ele nunca explica completamente. Mas dessa vez, parece diferente. Dessa vez, Muricy tem um pressentimento ruim, uma sensação no fundo do estômago de que algo está errado. Ela liga para o número dele novamente, e novamente vai direto para o correio de voz. Muricy conheceu Adalto há 6 meses, em um bar onde ela estava afogando as mágoas de um relacionamento anterior que havia terminado mal. Ele era charmoso, atencioso, disse todas as coisas certas. Ela se apaixonou rapidamente, ignorando os sinais de alerta óbvios. O jeito que ele evitava responder perguntas sobre seu trabalho, os telefonemas sussurrados que ele tinha que atender em outro cômodo, às vezes que ele aparecia com hematomas, ou arranhões que ele explicava vagamente como acidentes. Muricy queria acreditar que ele era basicamente uma boa pessoa que havia feito algumas escolhas ruins, que ela poderia salvá-lo, que o amor dela seria suficiente para mudar o curso de sua vida.
Mas a realidade nunca funciona assim, não é? Pessoas não mudam só porque alguém as ama, elas mudam quando decidem mudar, quando confrontam suas próprias verdades, quando assumem responsabilidade por suas ações, e Adalto nunca mostrou qualquer inclinação para fazer qualquer uma dessas coisas. Ele estava perfeitamente feliz vivendo uma vida de pequenos crimes, pequenas traições, pequenas crueldades, e Muricy, em sua necessidade desesperada de ser amada, de ser necessária, tolerou tudo isso. Até agora, com ele desaparecido sem explicação, ela finalmente está começando a questionar suas escolhas. Ela decide ligar para alguns amigos mútuos, pessoas que talvez saibam onde Adalto poderia estar. A primeira pessoa que ela tenta é Marco, um conhecido de Adalto, que ocasionalmente aparecia no apartamento deles. Marco atende relutantemente, e há algo em sua voz que imediatamente coloca Muricy em alerta. Marco, você sabe onde está o Adalto? Ela pergunta, tentando manter a voz casual. Há uma longa pausa do outro lado. Muricy, talvez seja melhor você não saber, Marco finalmente diz. Muricy sente o coração acelerar. O que você quer dizer? O que aconteceu? Ele está bem?